Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai poder assistir esse vídeo, mas o importante é que você assista para poder compreender o tema, que é um tema novo, para poder realizar as atividades propostas no material Trilhas de Aprendizagem que a Prefeitura de São Paulo disponibilizou para vocês. Eu sei, tem muitos de vocês que ainda não receberam, mas não fiquem preocupados, porque eu disponibilizarei o material necessário para a realização da atividade, beleza? Então vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre a crise de 1929, que era uma crise do capitalismo mundial e também afetou o Brasil naquela questão do café, enfim, nós citamos esse assunto. A aula de hoje vai ser sobre Brasil República, que é o período logo posterior àquela crise de 29, que é o Brasil entre 1930 até 1945. Esse período ficou conhecido como a Era Vargas, tá? Por que a Era Vargas? Porque o Vargas assume o poder, quebrando com o modelo da política do café com leite, que existia até então. Ele não foi eleito democraticamente lá naquelas eleições, mesmo que fraudulentas, ele não foi eleito, mas da mesma forma ele dá um golpe de Estado e assume o poder mesmo sem ter sido eleito. Então esse período que vai durar 15 anos é chamado de a Era Vargas. O ponto forte dessa atividade de hoje é relacionar a questão do governo do Vargas, que dura 15 anos, com a questão do trabalho. E ele vai fazer uma ênfase, né? Ele vai fazer uma análise buscando a contrapartida do samba e o trabalho. E aí eu vou dar uns exemplos de um artista da época, que é o Wilson Batista, para poder exemplificar melhor esse assunto. Então vamos lá entender primeiro o governo Vargas. Então, o material que a gente vai utilizar para fazer essa atividade é o caderno Trilhas de Aprendizagem, né, de Ciências Humanas, na parte de História. Atividade número 3, que chama Samba e Trabalho, que ela encontra, vocês vão encontrar essas atividades a partir da 116, 117 até a 119, tá bom? Então vamos entender primeiro quem foi Vargas. O nome do presidente é Getúlio Dornelles Vargas e ele vai se tornar presidente a primeira vez em 1930. Então vamos entender. A própria chegada do Vargas à presidência representou uma ruptura política aqui no Brasil. Ele quebrou aquele modelo conhecido como República Velha, que era aquele modelo que era marcado praticamente pela política do café com leite, aquele troca-troca dos governos paulistas ou representantes dele com os de Minas ou seus representantes, por meio de fraudes eleitorais, assunto que nós trabalhamos em aulas anteriores. Então, ele não é eleito, como eu já disse, e ele assume o governo. Ele dá um golpe de Estado chamado Revolução de 30. Então, ele põe fim ao domínio daquela oligarquia cafeeira paulista e passa a comandar o governo federal. Ele se torna o presidente. Então, o Vargas vira presidente, mesmo não tendo sido eleito. Esse governo vai durar 15 anos. Então, é um longo período da história do Brasil que ele vai administrar o país e então esse governo vai passar por algumas etapas, algumas fases. A primeira fase do governo do Vargas, da era Vargas, é chamada do governo provisório. E ele ocorre entre os anos de 1930 e 1934. Foi o período de reorganização do Estado Nacional e de preparação para a criação de uma nova Constituição. Porém, Vargas assume o poder através do golpe da Revolução de 30, dizendo que faria uma nova Constituinte. Mas os anos vão passando e nada dessa Constituição sair. Neste período vai acontecer aqui em São Paulo, né, basicamente formulada por pessoas aqui de São Paulo, um levante, que é uma revolução chamada de Revolução Constitucionalista de 1932. Então, em 1932, a população, especialmente paulista, vai se manifestar contra o Vargas pela demora da formulação da nova Constituição. Essa revolta é massacrada e o Vargas rapidamente toma providência para evitar novas revoltas relacionadas a isso. Aí nós entramos na segunda fase do governo de Vargas, que é quando ele convoca, né, uma eleição para fazer uma Constituição, que é chamado período de governo constitucional.
Em 1934, essa Constituição ela é promulgada, ela é apresentada à população. Então, aquela questão anterior fica resolvida. Então, ele cria uma nova Constituição. Essa Constituição vai durar até 1937, porque em 1937 ele vai dar um outro golpe. Mas vamos entender essa fase aqui. Nesse período do governo constitucional, vai acontecer uma coisa bem interessante. O Vargas, ele está se aproximando muito dos ideais fascistas europeus. Então, ele está se aproximando muito daquele modelo fascista de governo que estava em vigor lá na Europa, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial, na Itália, que era sob o domínio de Benito Mussolini, o chefe fascista italiano, e na Alemanha, que todo mundo conhece muito bem, que é o nazismo, né? O modelo fascista chamado nazismo, que aconteceu especificamente na Alemanha. Então, esses dois governos fascistas que eu estou citando são governos de alta popularidade. Eles conseguem, com seus discursos carismáticos, envolver a massa em prol daquilo que eles defendem. E o Vargas está com essa característica aqui no Brasil. A contraponto desse modelo fascista, existia no mundo inteiro, um movimento mundial, um movimento comunista. Então existiam pessoas que tinham ideais fascistas e outros com ideais comunistas, que é contrários àquele modelo fascista de governo ditador, autoritário, enfim. E aqui no Brasil não fica diferente. Vai acontecer aqui um movimento chamado Intentona Comunista, que foi em 1935. Eu cheguei a citar ele para vocês quando eu falei das mulheres guerreiras lá no 8 de março, quando a gente fez aquele trabalho lá do 8 de março. Quando eu falei da Olga Benário. A Olga Benário Prestes é uma mulher que vem para o Brasil, ela é alemã, vem para o Brasil, judia, e ela vai acabar se envolvendo com o Luiz Carlos Prestes, que é um dos líderes dessa intentona comunista, líder do partido, né, comunista brasileiro. E aí eles vão tentar acabar com esse crescimento dessa onda fascista que Vargas vem mostrando. Então eles vão tentar fazer um levante, tentar derrubar o governo de Vargas, que infelizmente no momento eles são massacrados pela Força Nacional e eles não têm sucesso na sua empreitada. E o Vargas, que não é bobo nem nada, vai fazer o quê? Dar um golpe de Estado. Então ele começa com esse carisma, com esse populismo que ele tem como característica de chegar nas massas, enfim, de falar com o povo e atrair o povo para suas falas e seus interesses. Ele vai dar um jeito de colocar o terror vermelho, o terror comunista, coisa que a gente anda vendo ultimamente aqui no Brasil, né? E ele impondo esse medo na nação, ele vai dar um golpe de Estado, que foi em 1937, que é o golpe chamado Estado Novo. Então, com o golpe de Estado de 1937, o Vargas fecha o Congresso e impõe uma nova Constituição. Então, aquela Constituição de 34 deixa de existir. E uma nova Constituição é imposta, que é a Constituição de 37, que é a Constituição do Estado Novo. Em outras palavras, é quando Vargas se torna um ditador. Então, ele vai se tornar um ditador. Ele vai virar um governo com os moldes influenciado no fascismo que está acontecendo na Europa, né? E ditaduras é uma coisa muito complicada para se ter, porque quando um governo se torna ditador ou quando um governo defende ideais fascistas, são perigosos. Por quê? Por que a gente tem que tomar cuidado com governos que têm essas propostas e ideologias fascistas? Porque no modelo fascista é contrário de um modelo democrático. Se não é democrático, a população, as pessoas, em diferentes suas classes sociais, elas vão ter seus direitos políticos vetados. Então, governos ditatoriais, governos fascistas, põem em risco as liberdades individuais, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Então, é muito preocupante quando a gente vê governos defendendo esse tipo de ideologia. Então, a gente tem que estar sempre atento, de anteninha ligada, para fugir e protestar contra esse tipo de governo.
Então, o Vargas, ele vai se tornar um governo fascista. O Vargas, ele é conhecido como um governante populista. O que quer dizer um governante populista? É aquele governante que vai, né, como eu já citei, atrair a população, as grandes massas, por meio do apelo, o apelo de trazer, né, nesse discurso de manipulação de massas, ou o discurso da manipulação mesmo, ou trazendo demandas que preenchem as necessidades da população, e assim, preenchendo a necessidade da população, ele acaba que atrai essa população em defesa da sua pessoa no governo, né? Então, o que o Vargas vai fazer? Ele vai defender o trabalhismo. Então, ele vai defender essa ideia do que o trabalho, né, de valorização do trabalho, valorização do emprego. Não estou dizendo que isso não é importante. Lógico que defender o trabalho é importante, mas a gente tem que tomar cuidado com a forma e as intenções que os governantes têm ao fazer isso. Defender o trabalho, o trabalhador é importante, lógico, todo mundo trabalha, nós somos classe trabalhadora, precisamos do trabalho para sobreviver. Mas a gente tem que estar atento às intenções que estão por trás dos governos ao defenderem certas coisas. Então, assim, o discurso tem que ser sempre analisado para a gente não cair no risco de defender e proteger ideais fascistas, ideais que vão tirar os nossos direitos individuais. Então, a gente tem que estar sempre muito atento. Então, vamos entender o que é o Vargas, o que foi o trabalhismo no Vargas. Então, ele vai defender o trabalho. Então, o que ele vai fazer para defender o trabalho? Então, o Vargas vai ser um governante que fez uma política trabalhista, uma forma de controle social e política. Vargas procurou controlar a massa de trabalhadores urbanos, sobretudo aqueles ligados à crescente industrialização do país, os trabalhadores urbanos, por meio de uma legislação trabalhista. Então, ele vai ser o Vargas que vai criar o Ministério do Trabalho, vai consolidar as leis trabalhistas, que é o que a gente chama de CLT, e essas leis trabalhistas vão ser fundamentais para o desenvolvimento do trabalhador. Eu não estou negando isso, estou dizendo que a gente precisa tomar cuidado com os discursos, ok? As leis trabalhistas são essenciais para o bom desenvolvimento da vida do trabalhador. Então, assim, embora o Vargas tenha usado as leis trabalhistas como massa de controle dessa população, é inegável, minha gente, que as leis trabalhistas são de extrema importância e benefício para a vida do trabalhador, porque ela vai garantir aos trabalhadores o salário mínimo, a carteira de trabalho, a jornada de 8 horas semanais, 8 horas diárias, as férias remuneradas, a previdência social, o descanso semanal, enfim. A CLT vai regulamentar o trabalho de mulheres, de crianças, vai criar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, e tudo isso são mecanismos de proteção ao trabalhador. Então, embora o Vargas tenha um discurso de controle da massa por esse trabalhismo que ele defende, ele foi de essencial importância para a vida do trabalhador. Então, repito, o que a gente tem que estar preocupado e atento toda a vida é com qual a intenção dos governantes ao fazerem certas regras, certas leis e certas propostas. Mas que essas leis que o Vargas defendeu aqui, não tem ninguém que critique, é uma coisa fundamental. Muito pelo contrário que a gente vem vendo atualmente. Nos últimos tempos, a gente começa a perceber movimentos do governo federal, já de uns anos para cá, né? Movimentos que tentam tirar direitos dos trabalhadores, tentam fazer reformas previdenciárias, reformas que vão tirar os direitos que foram adquiridos ao longo do tempo. Então, esses direitos eles são adquiridos por luta, por manifestações de trabalhadores, por greves, por sindicatos, antes do sindicato ser controlado pelo governo. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas propostas que os governos vêm colocando, enredando a população, dizendo que ou você tem que ter trabalho ou você tem que ter emprego. Então a gente tem que tomar cuidado com alguns discursos. Por quê? Direitos trabalhistas são essenciais para a classe trabalhadora. E nos últimos anos a gente vem perdendo
ano após ano, cada vez mais direitos, cada vez mais benefícios na nossa classe trabalhadora. Então, a gente tem que estar atento com isso também. Tudo bem? Então, um ponto positivo do Vargas. Ele cria leis trabalhistas. Ele cria a CLT. Tudo bem? Então, dentro dessa política trabalhista, ele vai criar, como eu já citei, o Ministério do Trabalho, que foi em 1930, Concessão de Direitos Trabalhistas, que foi em 43, que é a CLT. Vai ter sindicatos, aí é uma questão complicada, porque os sindicatos, nessa época do governo Vargas, que tem uma pegada fascista, é um sindicato que existe, mas ele não serve como sindicato na prática. Por quê? Porque o sindicato seria uma organização para defender interesses dos trabalhadores. Ele não pode estar do lado da classe dos donos dos meios de produção, dos ricos. Ele tem que estar em defesa do trabalhador. Mas nessa época, o governo do Vargas cria mecanismo dentro daquele discurso carismático, enfim, de controle, inclusive, dos sindicatos. E aí, se o sindicato é controlado pelo governo, ele não tem muita ação de fato daquilo que ele deveria ser a sua origem. E ele vai também fazer esforços para modernizar a modernização capitalista da sociedade brasileira. Ou seja, ele vai começar a investir em indústria nacional, que é interessante. Como a indústria de base, que é as ligadas à metalurgia e metalurgia, como a Companhia Siderúrgica Nacional, e as de energia, que é a construção de hidrelétricas, e um pouco mais para frente ele vai construir a Petrobras. A Petrobras é uma indústria nacional que detinha o monopólio da extração do petróleo que fosse encontrado em território nacional, que é muito interessante. Aliás, a Petrobras de uns anos para cá também vem sendo privatizada. Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, como que ele vai ganhar força? Como que ele vai difundir essas suas ideias, esse seu carisma, convencer a população de que ele é um ótimo governo, enfim? Criando um departamento de imprensa e propaganda, chamado DIP. Então, o DIP, ele vai garantir a censura, a imprensa, os modos de expressão artístico, bem como fazer publicidade do governo. Então, o DIP, ele tem duplo papel: divulgar o governo e censurar aquilo que não é de acordo com o que o governo, com ideais fascistas, promove. A propaganda e o controle. Então, por exemplo, nessa imagem que está aí, nós estamos vendo uma arquibancada lotada de pessoas e essas pessoas estão assistindo a um desfile de 1º de maio, em homenagem ao trabalhador. Dia 1º de maio é o dia que homenageia os trabalhadores. Só que a população que está ali assistindo o desfile está com uma faixa. E esse cartaz, essa faixa está dizendo: o trabalhador sindicalizado é o trabalhador disciplinado. Ou seja, a função do sindicato aqui nessa época de controle do governo Vargas é um sindicato que controla, é um sindicato que disciplina o trabalhador para o governo. Então ele perde a sua função original, que é a defesa dos direitos, como eu já citei anteriormente. Aí nós vamos entrar agora na questão do foco da aula mesmo, que tudo isso que eu falei até agora é para fazer um contexto histórico, para vocês entenderem qual o contexto histórico o samba vai se relacionar ao trabalho aqui, nessa perspectiva da atividade que nós vamos estudar aqui, né? Só para lembrar uma coisa antes, o governo do Vargas, antes de fechar e entrar nessa questão do samba, ele vai estar muito mais próximo do governo do nazismo e do fascismo europeu. Então, o Vargas, ele é um governo ditatorial, ele é fascista, ele vai criar meios para fechar e controlar o povo, tá? E quando é que acaba esse governo de Vargas? O governo de Vargas vai acabar em 1945. Por quê? No ano que está tendo, durante a Segunda Guerra Mundial, o Vargas, ele fica numa contradição muito grande. Por quê? Os ideais que ele está praticando, a forma que ele vem gerindo o Brasil, está muito mais parecido com o modelo do nazismo e fascismo, que na época da Segunda Guerra Mundial formaram um grupo chamado Eixo. E esse Eixo estava lutando contra um grupo chamado Aliados.
E os aliados era controlado, né, comandado entre outros países pelos Estados Unidos. E o Brasil tem muita relação comercial, deve dinheiro, tem transações econômicas com os Estados Unidos. E aí, na hora que o Brasil é convocado para entrar nessa Segunda Guerra Mundial, que está tomando umas proporções gigantescas, o Vargas é colocado em xeque. Ou ele entra do lado dos países do eixo, que é o que ele tem de ideologia, ou ele entra do lado dos países aliados, que é onde estão os Estados Unidos, com quem ele tem relações econômicas. E adivinha o que ele vai fazer? A economia vai falar mais alto. Então ele vai entrar do lado dos aliados. Os aliados vão vencer a guerra, o nazismo vai ser destruído, vai ser derrotado, Hitler é morto, enfim, o nazismo acaba. E aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o Vargas fica numa situação muito delicada, porque ele tem um modelo, ele segue um modelo ideológico fascista, lutou do lado dos aliados e o fascismo foi derrotado. Então o governo dele fica insustentável até que ele é forçado a convocar novas eleições, e ele convocando essas novas eleições, o candidato que vai concorrer e ganhar é o cara que é apoiado pelo Vargas, que é um general chamado Eurico Gaspar Dutra. E assim acaba a famosa Era Vargas, que durou 15 anos. Tudo bem? Então vamos entender agora essa questão do samba e trabalho dentro desse contexto histórico que eu tentei rapidamente expor para vocês. Então o que acontecia aqui no Brasil? O samba, dentro dessa ideologia populista, o samba ele vai ser difundido, o samba é herdado de ritmos como o machixe, as marchinhas de carnaval. Então vai se tornar uma música popular brasileira que se torna símbolo da identidade nacional. Então o samba é o símbolo da identidade nacional. As figuras, os sambistas, as figuras, né, que tocam samba, que cantam samba, vão se tornar populares. E essas figuras são da onde? São dos morros, são das periferias, e elas vão se tornando popular com os discursos nacionalistas, com essa amplificação da música popular brasileira por meio do rádio, em sintonia com o processo populista do Vargas. Então o sambista, ele vai se tornar famoso, só que aí tem uma questão muito séria. Anos anteriores, antes da República, bem no começo da República, a figura do sambista era associada à figura do malandro, do romântico, do bom vivant, aquele cara boa vida. Não é malandro no sentido de bandido, não. É malandro no sentido de boa vida, de andar sempre bem vestido, chapéu de lado, lenço no pescoço, aquele terninho branco, aquela camisa vermelha embaixo, sapato branco. Então tem um estereótipo, o chapéuzinho de lado, tem um estereótipo do malandro, entre aspas, porque é o malandro no sentido do bom vivant, é no sentido do cara boa pinta, que se dá bem na vida, que ganha as mulheres, é o bom vivant, é o malandro. Só que o malandro, ele curte a noitada, ele é boêmio, ele vive na noite, então ele curte a noite, festas, mulheres, bebidas, e isso não vai combinar mais com o modelo que o Vargas quer. Então o Vargas quer usar o samba como símbolo da cultura nacional, porém ele quer desvincular essa figura do malandro. Então o sambista ele não pode mais estar vinculado à figura do malandro no sentido de bom vivant. Então, esse sambista, ele vai ter que mudar as letras dos seus sambas, valorizando, exaltando agora o trabalhador. E aí é que entra a questão do DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, aquele cara que eu te mostrei no slide anterior é o Wilson Batista, um sambista muito famoso. E aí tem uma coisa bem bacana para a gente entender essa lógica desse contexto histórico de mudanças de figura. Então, o sambista que antes era tratado como o bom vivant, o malandro que vivia na boemia, curtindo a vida, não pode mais existir. Porque o samba está sendo usado como propaganda nacionalista. Então, essa figura vai ter que ser transformada. Transformada para quê? Para ser um bom trabalhador, aquele cara que trabalha, honesto, que leva a vida. Que leva a vida trabalhando, acordando de manhã, indo trabalhar, pegando o bonde logo cedo. Bonde é um meio de transporte, tá, gente? Pegando o bonde logo cedo, indo trabalhar para ganhar a sua vida. Então, olha um exemplo bem legal aí do sambista do Wilson Batista, desculpe.
O trecho que eu peguei é do Bonde de São Januário. Aqui no exercício vocês vão ter a outra do lenço do pescoço e vai ter um texto também. Então olha só que bacana. O samba, o Bonde de São Januário, de autoria do Wilson Batista, foi censurado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. A letra original dizia assim: o bonde de São Januário leva mais um sócio otário, só eu não vou trabalhar. Aí o DIP determinou que a letra fosse modificada e olha como ela ficou. A música, o tema é o mesmo, bonde de São Januário. Só que agora ela vai dizer assim: quem trabalha é quem tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. Antigamente eu não tinha juízo, mas hoje eu penso melhor no futuro. Graças a Deus sou feliz e vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém. Passe bem. Então perceba a mudança do discurso. Então, o departamento de propaganda vai censurar o artista. Então, o artista, que é aquela figura que serve para expressar a identidade nacional, expressar arte, cultura, passa a ser censurado, passa a ser moldado. Então, a manifestação artística passa a ser manipulada. E isso não é bom. Aí eu volto no tópico anterior. Toda vez que existe um governo que defende ideais, ideias, que controle as manifestações artísticas do meio artístico com censura, do meio jornalístico com censura, isso é muito preocupante. Isso é muito sério. Então a gente tem que lutar sempre contra isso. Nós temos que defender, sim. É óbvio que o trabalho honesto, não estou dizendo que o trabalho não deva ser valorizado, o trabalho deve ser valorizado, sim, mas a gente também não pode perder as nossas características por meio de censura. Isso é uma coisa perigosa e preocupante. Agora é com você. Você vai fazer a atividade 3 da página 118 e 119, com base nas duas músicas, O Lenço no Pescoço e O Bonde do São Januário, que é do Wilson Batista. Depois você vai ler um texto explicando o que é o trabalhismo, da Andréa Costa Nova Maia, e aí sim você vai responder as questões. Eu postei as questões aqui para vocês no Classroom, uma planilha. Então você preferencialmente responda nessa planilha, que fica mais fácil para corrigir. Mas se você já recebeu o material, trilhas de aprendizagem, que muitos ainda não receberam, se você já recebeu, também não tem problema, você faz na sua apostila e manda fotos para mim. Com um cuidado, quando mandar fotos lá no Classroom de atividades executadas, então vocês tiram uma foto, olhem essa foto, verifique se essa foto está legível, se é possível o professor conseguir ler, corrigir e te dar o feedback, te dar um retorno sobre a atividade. Então, duas dicas, se você for tirar foto. Colocar o seu nome e a turma em cima, onde começa a atividade, para eu identificar, porque cai aqui na minha caixa de mensagem, mistura com outros alunos, eu não sei quem fez. Segundo, as pessoas mandam foto virada, de ponta cabeça, com uma letra escrita de lápis muito fraquinho, que é impossível ler. Se eu não consigo ler, eu não consigo corrigir e dar o feedback para vocês, combinado? Então, muito cuidado e atenção se você for fazer a atividade no próprio livro e for enviar a foto para o professor, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham uma ótima semana. Lembrando que o prazo das atividades são sempre de semanas. Então, é uma semana, é uma atividade semanal. Inicia dia 13 e vocês têm que concluir até dia 19, porque dia 20 eu posto novas atividades, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus.